Vamos iniciar aqui esta sessão de hoje, que é dedicada a discutir o que está sendo feito em matéria de nuvem computacional aqui nas universidades de São Paulo, o que há para ser feito também. A gente na universidade, por mais coisa que faça, sempre falta um monte para fazer ainda. E discutir um pouco os problemas que a gente tem com isto e as soluções que vão aparecendo. E na área de, otimisticamente, hoje vamos começar pelas soluções, né? Por algumas soluções. Então, o nosso querido amigo Manuel Alberto Rodrigues, da Inovax, vai apresentar uma arquitetura de comunicação e contingência em ambiente de cloud, que eles desenvolvem e comercializam. Então, por favor, professor Manuel. Bem-vindo. Muito obrigado, Lopes, ao Manuel, meu xará, e a organização da RSA, da Rede ANSP. É um prazer, uma satisfação estar aqui para falar sobre esse assunto de tanto interesse por todos, né? Então, principalmente para aqueles mais distraídos, né? É muito bom saber agora que ficar nas nuvens já não é tão ruim, né? Então, é um alento, né, para aqueles que já sofreram isso. Bom, dito isso, a gente está aqui conversando, né, dentro desse workshop de nuvem acadêmica e falando aqui de problemas e soluções, né? Então vou procurar, na medida do possível, seguir ao máximo a orientação do professor Lopes, né, de falar mais de soluções, né, ao invés de problemas. E a ideia é falar de arquitetura de comunicação e contingência nesse ambiente, né? Por que arquitetura? Eu sempre entendi que a arquitetura é a base de tudo, né? E eu imagino que uma boa arquitetura, eu sempre defini como aquela em que você pega um sistema, sacode ela, faz ela sofrer algum problema, algum teste, e uma boa arquitetura é aquela que as coisas tendem a voltar para o lugar, né? Então essa é uma boa arquitetura. Então a gente procura, de certa forma, através de uma boa arquitetura, tentar organizar as coisas, alocação de recursos, funções, né, de certa forma e de uma determinada maneira, em que você ganhe robustez e o funcionamento seja natural na forma de busca de recuperação aos problemas que ocorrem, né? Então, como é que eu faço aqui para fazer uma... Ok, obrigado. Bom, feita essa primeira introdução, vou fazer aqui uma definição, né? Cloud Computing representa hoje o que? A convergência de várias tecnologias e processos em uma arquitetura baseada em rede para prover infraestrutura e serviços de TI, né? Então, o aspecto mais relevante aqui é que, cada vez mais, e não de forma surpreendente, a rede torna-se a peça central em trazer todas as flexibilidades que a gente está buscando nesse ambiente de nuvem, né? Então, aqueles que vêm da área de rede, né, e que sempre acreditaram que mais cedo ou mais tarde tudo vai virar rede, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, quando a gente fala em cloud, os recursos passam a ser simplesmente parte da rede e tudo é rede. Agora, o que acontece é o seguinte, nesse mundo de nuvem, a gente está falando de que muitas dessas funções são virtualizadas, né? Então, agora, o mundo, ele é um mundo real. Então, muitas dessas funções, elas são parte do mundo físico. E o que a gente acaba enxergando e entendendo é que os aspectos de arquitetura, desempenho, conectividade, escalabilidade,
disponibilidade, gerência e contingência, podem ser tratados, tanto do ponto de vista de estrutura física, como da camada lógica. E elas se sobrepõem, elas fazem as mesmas funções muitas vezes, e criando novos desafios na engenharia, na organização desses recursos. Então, tem várias funções que você pode fazer na camada física, mas você também faz as mesmas funções na camada lógica. E existe uma complexidade adicional na hora de você organizar esses recursos, como que você os escolhe, se você tem consciência que está escolhendo de executar determinada função numa camada lógica ou numa camada física. E depois a pergunta eu consigo ter controle, de que maneira e de que forma? Então, aqui a gente tenta dar uma organizada na visão dessa arquitetura para entender como que se faz certas escolhas que acabam sendo importantes no desempenho e na contingência do sistema. Então, faremos essas considerações sobre essas tendências de organização das tarefas entre esse mundo físico e lógico, buscando tratar como parte de um único sistema, né? Fugindo da tendência de, uma vez se olhando no aspecto de virtualização, tentar tratar tudo dentro do mundo virtualizado, e o que a gente tem visto muitas vezes ocorrer é que tarefas que podem ser feitas em offload nas funções físicas de hardware acabam sendo feitas por conveniência na camada lógica, né? E ao fazermos isso, ao buscarmos utilizar bem a estrutura e os recursos físicos mesmo, buscamos assim otimizar o desempenho de comunicação e contingenciamento do ambiente cloud, né? Muito bem. Aqui está um desenho, né, típico de uma aplicação, né, de data center, né, em que você tem um usuário acessando um aplicativo em 3 camadas, e nesse cenário, geralmente o usuário acessa via um browser, algum aplicativo, esse acesso passa via um firewall, essa requisição passa para um front-end que faz o balanceamento de carga dessa requisição. Essa requisição é distribuída num pool de servidores. Esses servidores, eles têm por trás, muitas vezes, o acesso a um banco de dados. E esse banco de dados, assim como os front-ends, que são esses servidores de aplicação, ou business process servers, eles buscam a sua informação de estado no storage, tá? Então, nós temos aqui essa estrutura que geralmente funciona e se repete de maneira geral em todas as situações de aplicação, né? E, no final das contas, ao escolhermos uma estrutura de cloud, a gente não está mudando o requisito de funcionamento dos aplicativos. A gente está simplesmente distribuindo geograficamente essas funções, né? Então, a gente vai ter a função de firewall distribuída na forma de cluster, em múltiplas localizações geográficas. O balanceador, ele também vai se encontrar em arquitetura clusterizada, também em múltiplas localidades. Você vai distribuir, então, os servidores de aplicação também em múltiplas localidades, por trás do balanceador. E a estrutura de banco de dados também vai encontrar-se distribuída em várias localidades, ou pelo menos 2. E a parte de storage também vai se encontrar em mais de uma localidade. Então, o que significa isso? Então, um exemplo típico, né, do fator assim, que muda bastante o aspecto de rede para essa mudança de um único data center para uma abordagem em cloud, por exemplo, que tipicamente a ligação do storage no back-end do servidor, ele é feito em Fibre Channel, né? E Fibre Channel é uma tecnologia de ligação local. Então, você não consegue fazer, por exemplo, contingenciamento e acesso remoto de um servidor para um storage via Fibre Channel, via uma rede TCP/IP, por exemplo. Então, nós temos visto aí
uma transformação da própria arquitetura de rede, buscando suportar esses requisitos de não só o front-end de acesso ao storage, ao servidor, como o back-end de ligação do servidor ao storage, substituindo o Fibre Channel por tecnologias baseadas em Ethernet ou IP. Né? Muito bem. Mas, dito isso, esse exemplo, o que eu vou fazer aqui é simplesmente mostrar o que a gente tem percebido em cada uma dessas camadas que é importante na hora de se distribuir geograficamente essas funções. Do firewall, do load balancer, dos servidores e do storage. Muito bem. Esse front-end, que é o balanceador de carga, né, que ele é muito comum, a gente acaba chamando ele de infraestrutura de serviços. Né? Então, porque na realidade ele tem uma função na arquitetura de prestar os serviços requisitados pelo usuário. Né? Então, tem uma série de funções que vão além de balanceamento de carga. A estrutura de processamento acaba unindo essas funções, tanto de servidor de aplicação como de banco de dados. Infraestrutura de armazenamento via rede, infraestrutura de rede, ela se configura como importante tanto na camada 2 como na camada 3. Infraestrutura de segurança, que tipicamente era feito na camada 3 e 4, passa a ser importante também na camada 7 de aplicação. Por que isso? Porque hoje a gente tem a maior parte dos aplicativos baseados em web, porta 80. Né? Então, a função do firewall fica muito limitada no simples controle das portas e passa a precisar tratar do conteúdo que passa pela porta 80. A infraestrutura de virtualização, hoje feita pelos hypervisors, a gerência da virtualização, que basicamente cuida dos workloads, né, das máquinas virtuais e de suas funções, a gerência da cloud, que hoje é voltado principalmente para o provisionamento e automatização dos processos de ativação e mudança, né, desse ambiente virtual. E a parte de contingenciamento e de recuperação a desastre. Algumas das tendências. Né? Então, a questão de alta disponibilidade é muito importante. Na infraestrutura de serviço, o mais fundamental é que essa arquitetura de front-end para as solicitações dos usuários, ela seja capaz de resistir a uma falha. Né? Porque se o usuário, na porta de entrada de solicitação de serviços, ele passa a ter uma indisponibilidade desse acesso, é importante que a arquitetura seja tal que um outro elemento assuma essa função na hora do acesso. Senão, não importa que você tenha muitos recursos e distribuídos geograficamente pelo mundo inteiro, se exatamente na porta de acesso ele vai perder conectividade e perder acesso se aquele elemento responsável pela porta de acesso deixa de funcionar. Então, a tendência tem sido, claro, tudo redundante, etc., mas mais importante, funcionamento em cluster, né? Ou ativo-passivo, ou ativo-ativo, né? E uma série de outros requisitos também que já são comuns e típicos da arquitetura de cloud, arquitetura normal de data center, não necessariamente de cloud. A parte de balanceamento de carga, o que tem ocorrido é o seguinte, né? Esses balanceadores, antes eles funcionavam como se fosse um único ambiente. Hoje existe uma tendência, dentro do ambiente de cloud, que você também virtualiza a função do balanceador. E você passa a ter o balanceador com regras específicas para ambientes específicos. Então, muitas vezes, os ambientes precisam ser separados, seja por razões técnicas, seja por razões legais. Né? Então, hoje tem-se essa tendência de que no balanceador você passa a ter uma virtualização de funções também. Né? Além disso, ele tem uma série de outras funções complementares, de aceleração de web, né? Aceleração SSL, fazendo o offload dos servidores, né? Nessa máquina especializada que faz o balanceamento de carga. Né?
Bom, escalabilidade, né? Você vai precisar, naturalmente, né? E apostando que, como todo projeto, uma vez tendo sucesso, as razões de fracasso são exatamente o fato dele ter sucesso, né? Porque ele vai ser muito demandado, então ele vai sofrer uma prova de fogo, né? Então, a gente simplesmente lista aqui os elementos importantes, né? Para que exista escalabilidade e preparação de suporte a esses requisitos. Então, um conjunto de requisitos, né, que prepara essa estrutura para ser escalável. E mecanismos de segurança, né? O que a gente tem percebido, né, é que o tratamento da segurança é cada vez um aspecto mais importante de qualquer ambiente. E o que acontece é que tratar segurança de forma isolada, né, sem ter informação, sem ser uma forma interativa com o sistema, é muito mais difícil. Então, o que é mais fácil? Mais fácil a interação com o sistema. E o que a gente tem percebido é que a principal interação com o sistema ocorre no nível de aplicação. Então, o próprio balanceador de carga, ele é uma peça-chave nisso, porque ele está inserido entre a solicitação do usuário e a aplicação que reside lá no servidor. Então, ele percebe coisas que mais ninguém dentro da estrutura de rede percebe. Então, na hora que ele faz uma solicitação e o servidor demora para responder, ou começa a responder com erros, isso aí significa que várias informações estão sendo passadas, que podem ser percebidas, né, e que normalmente, num participante passivo, que está só observando, não tem condição de chegar a essas conclusões, né? Então, vários mecanismos de segurança hoje, os mais eficazes, eles estão exatamente nessa função de acesso dentro do balanceador de carga. Então, a gente vê exemplos aqui de ataques a bancos de dados, etc., que são facilmente identificados, né, na função do balanceador de carga, mas não nas outras estruturas de segurança do sistema. E tem outras facilidades, como a tradução de endereços, né, que se torna muito importante nessa migração para IPv6, que ocorre fortemente hoje em dia, né, e proteção contra denial de serviços, lista de controle de acesso e outras funções nessa linha. Então, nesse sentido, né, de uma proteção mais forte, né, pelos ataques no nível de aplicação, o que o pessoal está chamando de file nível 7, então, pode ser um elemento independente ou uma função associada ao balanceamento de carga, que é uma tendência interessante. Muito bem. Agora, partindo já do elemento de acesso, né, da infraestrutura de serviço, o próximo elemento ali é o servidor mesmo, onde reside a aplicação. Então, o que acontece? Bom, a primeira consideração é que existe aí na arquitetura, então, claramente, uma posição aí do servidor, em que ele recebe as solicitações dos usuários, né, pelo front-end, né, e ele faz o acesso ao, digamos assim, ao storage via o back-end, né? Então, essa é uma função básica e típica. Então, a primeira coisa é que a recomendação e a tendência tem sido de segregar essas duas redes, né? Então, mesmo que faça-se a convergência das redes todas em uma única rede, a necessidade de segregar essas redes continua existindo, de forma a preservar o back-end, né, longe de possíveis ataques e dificultar o acesso, né, de alguém mal intencionado. Então, do ponto de vista de arquitetura, tem-se essa separação da rede de acesso e da rede de back-end, mesmo ela sendo da mesma tecnologia. Isso deve ser refletido também na estrutura virtual das máquinas que estão ali virtualizadas, né? E aí, às vezes, esse cuidado não é feito, né? Porque no mundo virtual perde-se um pouco a noção de o que se mapeia ali no mundo físico, né?
Outra consideração importante, né, é que na conectividade nós temos Ethernet, Fiber Channel, e tem se falado muito das tecnologias mais convergentes de iSCSI e Fiber Channel sobre Ethernet. Então, duas considerações, né? Uma primeira é aquela que eu já falei, que o Fiber Channel ela não permite que você faça o contingenciamento em sites remotos. Então, a gente tem visto a recomendação forte, né, da adoção de iSCSI, né, que está bem consolidado hoje, mas futuramente a possibilidade de adoção também de FCOE para resolver esse problema, né, de um servidor numa localidade conseguir fazer o acesso aos recursos de armazenamento numa outra localidade remota via uma estrutura de rede IP, né? Então, esse é um requisito. Um segundo também é o aspecto de tratamento das redes de comutação em nível 2. Né? Então, quando você olha num mundo virtualizado, o sujeito senta lá, define a VM, começa a trabalhar no hypervisor, a tendência é o sujeito usar a comutação virtual, né, dentro do próprio hypervisor, né? E o que acaba trazendo um peso maior ao processador para tratamento de comunicação de VLANs, né? E isso não é o recomendado. Então, o recomendado é que se faça, na realidade, uma estrutura de hardware, né, com as NIC cards, né, capazes de fazer offload do processamento todo de TCP/IP e de comutação nível 2 e fazer a comutação nível 2 no hardware, né? Então, essa é a recomendação. Então, isso exige, primeiro, um cuidado de dotar a estrutura de hardware dessa funcionalidade, né, de offload de comunicação, e segundo, de fazer a configuração dos hypervisors e da utilização dessa estrutura, né, de forma a fazer um pass-through, né, para que essa comutação seja feita na camada de hardware. Dessa forma, o sistema fica muito mais performático, né, e principalmente quando se trata de aplicações fortes de uso de comunicação, né, isso faz uma diferença muito grande. Então tem essa recomendação importante, e acaba sendo necessário que essa camada de hardware tenha NICs, né, com essas funções de TOE, né? Então passa a ser um elemento importante nesse mundo virtualizado. Bom, os mesmos requisitos de alta disponibilidade para esse elemento de processamento. E passamos, então, para a camada de armazenamento, né? Infraestrutura de armazenamento que está por trás desses servidores, né? Então, arquitetura de alta disponibilidade, o que a gente tem visto aí, com tudo redundante, múltiplos discos, cada vez mais a utilização de discos de estado sólido e múltiplos tipos de interface, tanto front-end, para receber a requisição dos servidores, quanto back-end para ligação dos discos, né? Parte de escalabilidade, então tem uma listinha aí dos requisitos que são normalmente importantes para esse tipo de elemento. Número de slots para discos, snapshots, LUNs. E o cache, né? O cache que é o fator mais importante para o nível de desempenho de um elemento de armazenamento, né? Então, essa tem sido a grande revolução, né, do ponto de vista de desempenho, a utilização de uma grande quantidade de memória cache, né, para que os hits de busca de informações seja feito de forma bastante mais rápida, né? E em termos de funcionalidade, tem um conjunto importante aí de funcionalidades, e do ponto de vista de virtualização, aqui tem se mostrado mais importante do ponto de vista de ganho de provisionamento, né, para você conseguir compartilhar também o espaço não utilizado, é essa funcionalidade de Theme Provisioning, né? Então, que permite que você faça melhor uso
das suas reservas de espaço, né? Entre muitos usuários potenciais, né? Outro aspecto importante tem sido a parte de armazenamento hierárquico, né? Porque quando a gente fala de storage é muito complicado, porque dependendo do tipo de disco, o nível de custo é muito alto. Então, quando você fala de 1 petabyte, depende de se o 1 petabyte é 1 petabyte de discos lentos ou 1 petabyte de disco de estado sólido. Então, nós estamos falando aqui da água para o vinho. E, na realidade, a tendência tem sido nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, no momento que você consegue fazer uma distribuição de discos rápidos e lentos, você acaba tendo uma inteligência associada de hierarquização de utilização, né? Com base na velocidade, e acaba sendo como se fosse um cache estendido, né? Então, muita gente chama de cache estendido a utilização de discos SSD para guarda de informações cujo acesso é mais frequente, né? E, da mesma forma, pode ser utilizado discos SAS e discos SATA. Então, hoje a gente tem condição de construir esse tipo de sistema, né, com altíssima capacidade, altíssimo desempenho, sem ter que utilizar só discos rápidos. Muito bem. Aplicações hoje de NAS e SAN é necessário numa estrutura como essa, e cada vez mais o mercado tem opções que convergem essa utilização na mesma estrutura, né, fornecendo acesso do tipo bloco ou do tipo arquivo. E as capacidades de conectividade, né, de front-end e back-end diferentes, e os vários sistemas operacionais e de virtualização que sabem utilizar, então, esses recursos. Muito bem, a parte de infraestrutura de rede, né? Então, a gente já viu que a rede acaba sendo uma peça muito importante, porque é através da rede que o data center passa a ser distribuído, né, em múltiplas localidades geográficas, né, e dando a percepção para o usuário de que os serviços se encontram atrás de uma nuvem. Mas, por mais que essa noção de nuvem ela nos dê assim um conforto de que a coisa é meia vaga, né, ela não é absolutamente vaga. Ela tem que ser muito precisa, né, para que, na realidade, as funções de rede que estão por trás, suportando as funcionalidades, permitam essa sensação de que você não mais está preso a uma geografia, né? E, do ponto de vista de um data center, isso significa as seguintes tendências, né? Que, apesar da criação e do desenvolvimento de Fiber Channel sobre Ethernet, né, está cada vez mais forte, o que está consolidado hoje é a conectividade iSCSI, que vai por sobre TCP/IP mesmo. Ganha força essa função na arquitetura aí de switch topo de rack para agregação dos acessos aos servidores, né? Switch core para agregação desses servidores via switch topo de rack, e algumas funções que são importantes se a migração para FCOE é necessária. Então, essas letrinhas tipo TRIO, DCBX e etc. são importantes para garantir que FCOE é suportado. E FCOE é uma dessas invenções, né, e uma dessas soluções que vieram resolver um problema que já estava resolvido, mas procuraram trazer a solução que já era feita na camada TCP, trazer para a camada Ethernet, né? Então, é um mecanismo de garantia de entrega dos pacotes. E, ao você transportar uma grande quantidade de informações dentro de um data center, né, da comunicação dos servidores com storage, essa necessidade é muito grande, né? Mas, hoje, muitas das questões de desempenho, né, e a própria motivação para a criação desse mecanismo na camada 2, ela é resolvida à medida que você faz o offload do processamento de TCP/IP para o hardware, né? Então, isso aí é muito importante, entender que aquilo que a gente falou ali atrás, do TOE, né, dessa função nas NICs, acaba sendo muito importante
do ponto de vista de escalabilidade da solução, né? Muito bem. E aí as outras funcionalidades que são mais convencionais, como escalabilidade, switch não blocking e alta disponibilidade, né? Muito bem. E aqui a gente acaba tendo um desenhozinho assim de uma estrutura de rede, né, nesse ambiente, que você tem a estrutura, então, virtualizada, né, aqui embaixo, com os recursos computacionais ali à esquerda, né, normalmente dentro de uma blade, né. A blade, normalmente, ela vem com as funcionalidades de switches virtuais, né, redundantes ali dentro da blade, fazendo a conectividade já como se fosse o switch de topo de rack para todas as VMs, né? Essa estrutura já conectada numa estrutura convergente de storage e os backups. Então, dentro de uma estrutura bastante simples, tem-se acesso, então, ao resto da rede, que é a rede de acesso, com os balanceadores de carga, o tratamento de firewall, e, claro, a possibilidade de interconexão com redes remotas, via VPN, e a identificação ali de acessos internet ou internos à organização, né? E do ponto de vista de infraestrutura de virtualização, o que a gente tem visto aí como tendência é a necessidade de suporte a múltiplos hypervisors, né? Então, a gente escuta os vários fabricantes e que posicionam suas tecnologias. Então, nós temos nesse mundo o líder, né, que é a VMware, que está muito à frente do mercado, mas tem outras opções bastante interessantes. Tem a Microsoft com a Hyper-V, que tem algumas vantagens do ponto de vista de estrutura de licenciamento e que é muito interessante para principalmente quem utiliza servidores Microsoft, que é quase todo mundo no planeta, né? Mas para certas funções, né, como servidores web, né, a maior parte do planeta utiliza Linux mesmo, né? Então a utilização de hypervisors em Linux também é interessante nesse ambiente. Então não existe uma expectativa de uniformização desse ambiente, mas sim de múltiplos hypervisors, né, para as múltiplas funções das aplicações e sistemas operacionais em cima. E a gerência, né, nesse mundo virtualizado, acaba sendo mais do ponto de vista de necessidades. E quais são as necessidades? A necessidade de migração de servidores físicos para a estrutura lógica, ferramenta de catálogos de produto. É muito difícil imaginar, num mundo virtualizado, né, ter-se a visão clara dos vários elementos e peças, de forma que você chegue para o seu técnico de TI e diga, por favor, prepara uma máquina para mim aí, rodando MySQL, né? Então, a proposição é uma abordagem de provisionamento em que você, ao invés de falar para alguém, você vai numa página web e seleciona, eu quero um servidor com 4 CPUs virtuais, 16 GB de memória, 80 GB de disco, rodando um SUSE Linux, né, com MySQL, e eu quero também possibilidade de que essa máquina rode em alta disponibilidade. E à medida que você faz essa escolha, o sistema se autoprovisiona. Então, isso acontece através de um workflow de provisionamento, com as várias etapas e com a articulação das APIs com os hypervisors. E, além disso, ferramenta de gerência de workload para avaliação de como estão os recursos sendo utilizados, ferramenta de controle de políticas, a medição de utilização via tarifação e billing, e ferramentas de migração quando da ocorrência de desastres. Nem sempre o cliente vai querer especificamente uma função de alta disponibilidade para que a recuperação para desastre sempre ocorra de forma automática. Muitas vezes os recursos são curtos, né, e vão ter que ser otimizados. Então, a possibilidade de, ocorrendo um desastre,
você não tenha já uma máquina operando em alta disponibilidade, é muito provável. Então, é fundamental que exista um mecanismo que consiga identificar um determinado workload e fazer a migração desse workload a partir do storage para uma outra máquina física, para que você reinicie aquele serviço. Bom, e sobre contingência, então, o que a gente pensa e imagina, né? Então, uma vez construído o ambiente de cloud, né, com todos esses elementos e esses cuidados de otimização da utilização dos recursos físicos, então, a gente pode imaginar que os usuários, né, que estão, então, utilizando esse serviço, podem acessar de forma transparente os serviços, em servidores localizados em qualquer data center, né? O sistema deve ser capaz de o quê? De preservar a disponibilidade do serviço no caso de falhas únicas de qualquer link ou de qualquer elemento de rede, seja ele firewall, balanceador, servidor ou elemento de armazenamento. O sistema também deve ser capaz de preservar a disponibilidade do serviço, no caso de falha de blade, né, realocando as VMs daquela blade para uma outra máquina física qualquer. E, além disso, o sistema deve ser capaz de preservar a disponibilidade do serviço, mesmo da perda de acesso de armazenamento local, né, podendo, então, fazer acesso ao armazenamento remoto. O sistema deve ser capaz também de preservar a disponibilidade dos serviços, mesmo quando da indisponibilidade total de um site. Então, digamos que você construiu essa sua abordagem de cloud, primeiro de forma mais modesta, com 2 data centers, e um data center foi para o espaço. Então, mesmo nessa situação, você deve ser capaz de fazer com que o usuário continue acessando o seu serviço, né, de preferência sem nem perceber que o primeiro data center foi para o espaço. Então, dadas essas características, né, a gente, com a abordagem que foi apresentada anteriormente, temos uma convergência, né, para o atendimento dessas necessidades e desses requisitos que aqui foram apresentados, né? Então, a gente pode sair tranquilo e seguro de que hoje a tecnologia está bastante avançada, mas, ao mesmo tempo, ela é muito complexa e nós temos uma infinidade de ferramentas à disposição e que, bem utilizadas, provém um sistema bastante robusto, bastante performático, nesse ambiente de cloud, né, nos dando, então, a possibilidade de atender esses requisitos de contingenciamento que aqui estão apresentados. Bom, com isso eu agradeço a atenção de todos e a oportunidade e fico à disposição para perguntas e esclarecimentos. Bom, muito obrigado, Manuel. Perguntas, temos algum tempo aqui para perguntas, temos lá o... Espera aí. Bom, muito boa apresentação. Muito obrigado. É chocante e, ao mesmo tempo, sempre bom quando você vê um assunto em que você descobre que você é um completo ignorante. Então, definitivamente sou um completo ignorante no assunto. Salvador, é difícil acreditar, né? Não, eu sou sim. Agora, eu acompanho mais as tendências nessa linha. Uma das coisas que eu tenho visto com relação a SDN, NFV, essas coisas todas em ambiente de data center e de cloud, é que, inclusive soluções da VMware e tudo mais, é que agora eles estão começando a atuar nessa linha de SDN, mas funções de rede eles estão distribuindo. Não tem mais, por exemplo, um firewall ou alguns firewalls caixa física centralizados. Agora eles estão colocando em cada um dos switches virtuais que ficam em cada um dos servidores. Ou possivelmente no Tor, no switch de Tor. Você tem visto isso? Você tem sentido demanda já nessa linha? Como é que você vê essa evolução aí? É muito boa pergunta, né? E o que só comprova aquilo que eu disse, né? Que a pergunta é de quem entende do assunto, né? Mas a tendência, né? E o mundo, desde que eu me entendo de gente, é sempre dessa abordagem, né? Das vantagens de você fazer as funções de forma mais centralizada ou de forma mais distribuída, né? Eu sou um fã do
do mundo distribuído, né? Ela tem uma série de vantagens, né? Mas o mundo distribuído ele acaba sendo mais propício para determinados ambientes e com determinadas condições de contorno, né? Então, o que eu tenho percebido? Se você olha o mundo, né, estritamente do ponto de vista virtual, né, e com as ferramentas que passaram a surgir com a virtualização, né, e se você se abstrair que existe um mundo físico, né, você passa a poder lançar mão, né, dessas funções de firewall, balanceamento de carga, todas lançadas como máquinas virtuais. Então, é aquilo que eu estou dizendo, né? Se você olha estritamente sob um ponto de vista, né, você vai encontrar todas as soluções disponíveis lá. Mas o que acaba acontecendo é inevitável. Na hora que você mergulha num determinado mundo, e aquele mundo aparece como sendo fascinante, e te dá todas as ferramentas, né, existe uma tentação de esquecer que você pode contar com alguma daquelas funções também no mundo físico, né? Então, se você está numa situação em que você não conta com aqueles recursos no mundo físico, poder lançar mão de forma distribuída dessas funções é reconfortante, porque você sabe que mesmo não tendo os recursos no mundo físico, você vai conseguir chegar a um nível de arquitetura adequado e você vai conseguir ter um sistema funcionando de forma excelente, né? Mas o que acontece é que se você conta com essas funções, né, e funções como de segurança, de balanceamento, né, que são funções muito demandantes, se você tem um hardware específico e que você possa fazer o offload dessas funções para o hardware, você vai ter um ambiente mais performático, né? Então, é questão de uma busca de engenharia de acordo com as condições de contorno do problema, né? Então, a resposta é sim, a gente pode ficar mais tranquilo, mas o que acaba ocorrendo, que eu vejo ocorrer com uma certa facilidade, é mesmo aqueles que contam com os recursos físicos, acabam, pela facilidade, ativando essas funcionalidades de forma virtual e muitas vezes consumindo os recursos que poderiam ser utilizados para processamento, né? Então, mas agradeço pela boa pergunta. Emanuel, de fato a apresentação foi muito boa, porque é muito interessante quando a gente começou a ler aqueles artigos há uns 3, 4 anos atrás, que mostrava justamente essa topologia, essa infraestrutura hierárquica, né? Bem de data centers, né, que o pessoal da Microsoft apontava. Então é interessante ver que tem uma empresa que está fornecendo uma solução aqui no Brasil, né? Estou entendendo que essa é uma solução de vocês mesmo, né? Exato. Então, assim, achei bem interessante mesmo refletir essa tendência, né? Bacana. E a minha pergunta é justamente, acho que um pouco do que o Marcos falou. Você falou ali um pouco do trio, né? Deu uma pincelada no trio e mostrou o Data Center Bridging. E quando a gente vê essas tecnologias de camada 2 seriam usadas dentro do Data Center, o trio, o Shortest Path Bridging, que é do I3E, o Data Center Bridging, não existe uma homogeneidade, né? Alguns fabricantes usam um, outros fabricantes usam outro. Então eu acho que o SDN ele vem a justamente facilitar muito essa integração entre fabricantes, porque a briga nesse momento está, se você usar trio, ele não vai falar com o DCB. Sim. Então tem sempre essa guerra, né? E foi uma pergunta muito boa sua também, né? Como não era de ficar surpreso, né? Porque nós temos hoje como está o mundo, né? Então eu apresentei aqui o estado das coisas, né? Mas o SDN é uma das movimentações e a sua aplicação no ambiente de data center é um dos movimentos para tentar resolver exatamente esse nó, né? De cada um faz a coisa de um jeito, né? E você fica na mão da solução proprietária de um determinado vendor, né? E o sonho, né, nosso aqui, a gente está dentro desse conceito de SDN, né, discutindo como é que, ao assumirmos esse controle, né, e separando essas funções, né, dentro desses elementos de rede, como é que a gente consegue, então, ter mais domínio, né, e resolver esses problemas sem depender do vendor, né? Então, essa é a visão de futuro, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, dentro desse ambiente de data center, a gente tem já essas funções desenhadas dentro de uma arquitetura que reflete muito a visão do SDN,
né? Então, elementos mesmo na camada de troca de fluxos de dados, né, são os elementos só comutadores. E a parte mais da inteligência, ela fora. Então, a gente já encontra isso. O que falta é a gente caminhar mais um pouco, né, nessa estrada e consolidar realmente com essa visão em torno de soluções que a gente consiga implementar dentro do ambiente de produção. Então, eu imagino, né, que dentro de 2 a 3 anos, a gente já vai ter o SDN como uma realidade e uma opção mesmo que a gente pode lançar mão em ambientes de produção. E a gente vai poder olhar dentro dessa arquitetura, né, que a gente vai ter resolvido mais uma vez esse problema, fruto do conflito e dos interesses, né, dessas grandes empresas, né, que estão lá querendo defender a sua posição forte no setor, né. Muito obrigado. Manuel, aqui, Manuel. Opa, Manuel. Basicamente, vocês atendem todos os segmentos da sociedade com os seus produtos e serviços, né? Ou seja, nós vimos realmente nos últimos 3 anos um avanço com relação ao assunto data center, etc. Conta para nós, como é que você está vendo, fora a área acadêmica, inclui a área acadêmica, o mercado de enterprise e de governo, etc. O que vocês já fizeram, o que vocês já implementaram e quais são as tendências? Qual é a característica de topologia implementada por vocês? Muito obrigado aí, o meu xará, né? Mas o que nós temos visto também, nesse ambiente genérico, né? Então, fugindo um pouco aqui da área acadêmica em particular, a tendência forte é que ninguém pode olhar para as tendências hoje de cloud, né, e achar que é um desafio simples, né? Não é, né? Envolve uma série de tecnologias, múltiplas áreas de conhecimento, né? Então, é um desafio muito grande. Então, o que acaba ocorrendo dentro desse ambiente? É a criação de empresas ou organizações especializadas, né, para prover esse serviço. Então, aquilo que a gente viu da Amazon lá atrás, que hoje é líder, né, na oferta de serviço de cloud, a gente vê que vai se consolidar, né? Então, o que a gente tinha visto como simplesmente ofertas de data center, para espaço em data center, resolvendo a questão de energia elétrica, no break, ar-condicionado e com um espaço em rack para as empresas, a gente está no início de um outro processo, em que algumas organizações vão se especializar para prestar esse serviço, né? Então, a gente viu na área acadêmica o Gorgoni ontem, mostrando que a RNP está se movimentando nessa direção, né? A própria USP tem um movimento muito importante dentro dessa área de cloud, né? Aproveitando da massa de inteligência que tem. Então, o mesmo ocorre na indústria. Então, hoje você tem que empresas estão se especializando, né? Então, a gente tem um cliente importante, que é a Copel, que é a empresa de energia elétrica lá no estado do Paraná, e que eles são donos de uma estrutura muito grande de fibra ótica no estado, 30 mil quilômetros de fibra ótica, montaram uma estrutura de prestação de serviços de comunicação em todo o estado. E eles percebem, então, como tudo é rede, né, eles conseguem montar estruturas bastante eficazes e de autocontingenciamento para prover exatamente esse serviço. Então, hoje, a gente tem a ajuda aí da questão do posicionamento brasileiro, discussão do marco civil, da internet e outras questões que estão chamando também aqui no nosso caso, do contexto do Brasil, a responsabilidade aqui aos brasileiros. Então, a gente está num momento muito importante, eu acho muito relevante, o assunto passou a ser bastante evidente, né, que temos que ter a inteligência aqui no Brasil articulada de forma que a gente tenha autonomia também na gestão desses recursos, os aspectos jurídicos, então, da localização dessas informações aqui no Brasil. E a gente vai ver, nos próximos ano e meio, uma série de empresas se posicionando como provedores de infraestrutura como serviço e de aplicações como serviço aqui no Brasil. E, mais importante, a sensibilidade dos potenciais clientes, né,
que até recentemente não se importavam se era aqui, ou se lá nos Estados Unidos, ou se na Rússia, ou em algum outro lugar, mas agora mais sensíveis para a localização de suas informações. Eu acho que vai criar com isso um impulso nos negócios, nas oportunidades aqui no Brasil, exatamente na criação desses ambientes e nas ofertas desses serviços.